novamente me encontro aqui, desejando, gente, que tudo tenha sido dado, tenha ajudado alguém, tenha orientado e tenha encaminhado. Estávamos falando aqui na parte da cromoterapia a respeito do alinhamento magnético, o ajuste dos corpos. Este é um assunto muito pouco conhecido na área da medicina espiritual. Já está plenamente explicado e aceita a existência do duplo etérico e do perispírito, principalmente do último. O duplo ainda é um tanto desconhecido, o que é lamentável, porque sua ação sobre o corpo físico e o perispírito é de capital importância na saúde física e espiritual. E é também conhecido como corpo bioplasmático. Esses dois corpos são equilibrados com o corpo físico através de uma linha magnética que se mantém numa mesma direção, embora separados da seguinte forma. O duplo etérico é praticamente acoplado ao corpo físico, não havendo distância palpável, e move-se para frente, para trás, de acordo com a necessidade energética da matéria física. Há, por meio de médios videntes que falam para a gente, olha, eu cheguei, às vezes chega até a passar à frente, da parte de trás ele vem. É como se fosse parece assim umas fumaça bem concentrada, viu, gente, que ele explicou. E fica não só atrás, como ele também vem para a parte da frente. Como se fosse assim névoas, assim, como nuvens bem concentradas, né? Um estado assim meio fumacento. E é interessante, né, para aqueles que veem, né? E há também a possibilidade, gente, da gente, quando eu falei do duplo etérico, da gente, mesmo não sendo médium, a gente pode olhar na pessoa de uma maneira, é lógico, num lugar calmo, sem barulho, sem gritos, sem cachorro latindo, criança chorando, brigas. É lógico, num lugar satisfatório. Você conversa com a pessoa com quem você vai aplicar a cromoterapia e você pode, por alguns segundos, gente, você olha e logo você vai percebendo o seu duplo etérico. E é bom porque se ele não estiver no lugar certo, o cromoterapeuta já vai saber que ele está com problema de seus chakras, né? E com isso ele vai ver o que ele vai fazer no seu tratamento, né? E vocês estão vendo a necessidade da gente não só conhecer esses corpos, como também como fazer para que eles fiquem em plena atividade. Bom, já o perispírito guarda em relação ao corpo físico uma distância de 10 centímetros, né? Fica lá atrás, não fica dentro do corpo, que nem tem gente que fala, ai, tá dentro lá no meio da carne, gente. Então ele fica lá atrás, tá vendo? Tá falando aqui, 10 centímetros mais ou menos. E aqui cabe uma observação, estamos estabelecendo a distância física, para se ter uma ideia materializada do posicionamento. Em verdade, ele está dentro do espaço vibratório da aura espiritual. A aura, aquela amarelinha que eu falei para vocês, que é importantíssima, ele está dentro dessa aura. Perfeitamente centrado, com o duplo etérico e o corpo físico, quando em equilíbrio. No espaço imaterial em que se encontra, não existe distância da forma que conhecemos.
Esse alinhamento na cromoterapia que estamos apresentando é um dos principais fatores da saúde. Vamos chamar assim, para melhor compreensão, tanto física como espiritual. Com tal formação, esses corpos são os encarregados de manterem o sistema alimentador das energias fluídicas do corpo físico, tratando-se por isso mesmo de um complexo de extrema sensibilidade, muito sujeito aos estados mentais e emocionais descontrolados. Quando sofremos, por exemplo, um susto maior, ou somos tomados de medo, de pavor, uma angústia continuada, me diga quem que já não passou por isso, gente? Vejam bem. Todo reflexo do problema localiza-se no duplo etérico. É como se sacudíssemos de uma maneira até que ele perdesse o equilíbrio. E toda vez que isso acontece, quem é atingido principalmente é o perispírito, que naqueles momentos perde contato com o corpo físico. E toda vez que nós mantemos em perdas energéticas continuadas, quem recebe a ação direta é o perispírito, cujo reflexo atinge também, de forma direta, no retorno, o próprio corpo físico. Chamamos de perda energética continuada as doenças de longo curso, as cirurgias ou deficiências chamadas genéticas, que para nós são kármicas. Nesse raciocínio, podemos ver o seguinte quadro. Atingimos o duplo etérico, provocamos um mal espiritual quando atingimos diretamente o perispírito. Então, o mal é físico. Assim vamos então chegar aonde desejamos. Com esses dois corpos são imateriais, portanto, flutuantes. Eles podem perfeitamente, em razão de determinados impulsos da mente física, sair das suas posições no alinhamento. Eu vou mostrar, fiz então um tamanho maior e mais fácil para vocês poderem ver. Vejam bem o alinhamento, gente. Quando a pessoa está, vejam bem do lado daqui, olha só aqui. Estão vendo uma pessoa normal. Olha as retas e vejam bem o que acontece quando ele sai do alinhamento. Isso procurei pôr uma figura maior, que a pequenininha não ia dar muito para a gente entender. Então, isso daí está mostrando o alinhamento. Bom, dessa forma, tanto pode sair o duplo etérico, vocês viram o perispírito, como o perispírito. Sendo que no caso do duplo, a saída é bem rara e difícil, dependendo da extensão da problemática. O que não acontece com o perispírito, diretamente sujeito à ação da mente física. É a isto que chamamos de desajustes dos corpos, ou seja, os corpos etéreos fora das suas posições magnéticas. Nesse trabalho de cromoterapia, está sendo realizado há muito tempo o ajuste de corpos. Trata-se de um conhecimento que está sendo difundido pela necessidade de uma hidrografia dos fatores
dos desequilíbrios energéticos, identificados e, consequentemente, tratados como um outro qualquer, apesar do inusitado. Tanto o perispírito quanto o duplo etérico irradia o calor das energias que o compõem, e são essas energias que podemos sentir e avaliar, assim como fazemos com as energias da aura e dos chakras. Elas estão localizadas, isto é, podem ser detectadas na altura da coluna cervical, abrangendo todo o seu espaço e saindo pelo ombro esquerdo, principalmente. Podemos localizar essas energias da seguinte maneira: a pessoa em exame ficará de costas, e nós, conhecendo a posição do perispírito em relação ao corpo físico, vamos tentar contactá-lo pela sua radiação térmica. Sabemos que tem praticamente a mesma forma do corpo material, e por isso tentaremos encontrá-lo a uns 10 centímetros de distância e uns 10 centímetros mais para o alto, na sua colocação em relação ao corpo físico. Tentando dar uma visualização, se o perispírito está 10 centímetros de distância do corpo, para trás e também para cima, não será difícil imaginarmos a formação dos seus ombros, que deve estar, portanto, também a 10 ou 12 centímetros para fora. Assim é provável localizarmos essa parte do perispírito no princípio da coluna cervical. Determinando o local, vamos então mentalizar a formação do corpo perispiritual, bem semelhante, como dizemos, à do físico. Feito isso, resta-nos somente localizar a radiação correspondente às pontas dos ombros, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Bom, está falando aí, né, no caso da gente colocar o perispírito no lugar. Então, gente, vocês estão vendo? E isso daí, gente, precisa-se, como tudo que tem sido falado, pensado, preparado, organizado. Não é assim. Oh, vem me ajudar aqui, você aí. A pessoa tá lá, às vezes, tomando uma cervejinha ou tá vendo futebol. Não é assim, gente. Precisa estar num ambiente propício para isso. E conhecer bem a pessoa. Não é qualquer um, nem qualquer pessoa. Não que não tenha nada contra alguma pessoa, mas é porque ela vai fazer um trabalho, vai colocar no lugar, é um trabalho de energia. E, portanto, não é brincadeira. Ó, vou mostrar mais ou menos. Por exemplo, a pessoa, vocês podem, quando você estudar, fazer como eu fazia. Às vezes eu punho um boneco, porque geralmente não adianta, gente. Se chamarem um marido, ou a esposa, ou um filho, todo mundo corre. Ninguém quer saber de dar um pormenor pra gente, para falar a verdade. Então, se vocês tiverem um boneco, ou mesmo um animal grande, né? Não, sentado numa cadeira, eu fiz muitas vezes exercícios. Eu fazia exercícios para ver a localização, para ver como eu posicionava a minha mão, o que é que eu ia fazer realmente nisso. Não pensa você escolher e sair aplicando, não, de jeito nenhum. Precisei ler muitas vezes, estudar, ver do que se tratava, porque não é brincadeira. Então, a pessoa senta, né, na nossa frente, geralmente está sentado, porque na cromoterapia a gente aplica com a pessoa sentada num banquinho, viu, gente? E a gente de pé, lógico. Então, vai na parte de trás da pessoa, tem essa parte aqui, essa parte aqui. Então, a gente vai pôr a mão lá, numa distância certa, porque o perispírito, ele fica
Não, logicamente, que é mais para cima, uns 10 centímetros. Né? E a gente, como ele está para cima, a gente vê que seus ombros perispirituais, logicamente, não estão aqui embaixo, estão para cima. E vai ser nesse ponto que a gente vai localizar e vai fazer o tratamento. Com o quê? Com as nossas mãos. A gente vai colocá-lo no lugar. Veja bem, é lá atrás da pessoazinha que a gente está tratando, né? Que a gente vai localizar o perispírito. Vai ficar nessa situação, onde uma mão ficará parada e a outra vai até chegar no, aqui ó, no meio ali do pescoço, onde a gente vai fazendo assim. Volta, mais uma vez. E depois termina assim. Só isso, mas com muita atenção e com todo o amor do mundo e toda a boa vontade. Porque assim será bem satisfatório e nós estamos ajudando alguém que está em sofrimento, que está necessitado desse tratamento, que não vai ser um alopata, não vai ser um farmacêutico, não vai ser alguém da família que tem alguma instrução. Ah, não é isso, é aquilo. Que vai ajudá-lo, gente. E para que a gente possa ajudá-lo, nós temos que estudar bastante sobre isso e observar. Se não tem, olha, até almofadas, travesseiras a gente pode colocar numa determinada cadeira e treinar os nossos passes, né? O passe magnético, pode treinar qualquer tipo de passe, aonde a gente deve... Porque na hora que a pessoa está doente, que a gente não vai falar, nossa, onde que está a cervical dele, hein? Não é assim, gente. Por isso que a gente precisa ler, estudar e sempre alerta para que vai fazer. Nada de distração. Agora não é hora de estar distraída nem pensando no namorado, seja lá em quem. Deixa as coisas materiais para trás. E, com toda a atenção do mundo, você vai ajudar, sim, a tratar, a cuidar de alguém que está com dores, que está sofrendo. É por isso que eu torno a dizer que não se brinca. É tudo muito sério. Sério. Se não quer, não tente então. Deixa para lá. Algum tempo que você estiver mais maduro, mais ciente daquilo que você quer, então você estude. Agora, se você está determinado a fazer, a procurar, vai em frente. Vai em frente, sim. Porque não tem nada difícil, gente. Nada. Vocês podem ver que não tem nada. Tá falando de energias, gente. Não tá falando da bomba atômica. Tá falando das nossas energias, né? Que a gente pode dar, usar. Sempre benefício do próximo. Ó, então para acabamos. O movimento é esse. Mas eu vou tornar a falar, mostrar para aquele que não entendeu ainda. Porque não é fácil, logo de cara, você saber tudo, gente. Quantas mil vezes eu já li. E você é a mesma coisa. Bom, a priori, sabemos que normalmente esse corpo, o perispírito, desloca-se. Ele desloca assim, ó, para o lado esquerdo, gente. A gente sabe porque tem médios videntes que nos mostram que fala. Fica caído para o lado esquerdo. Isso nos leva a mentalizar
o desenho dos ombros. Então, a gente fala, olha, se o perispírito está 10 centímetros acima, está 10 centímetros para trás, então, mais ou menos, os ombros dele é por aqui. É onde iremos pôr a mão para fazer o procedimento. As duas mãos, uma do lado e outra do outro. Consequentemente, o ombro direito estará 5 a 10 centímetros para dentro. Por uma questão de segurança, não custa aumentarmos um pouco mais a distância. Por exemplo, para 20 centímetros. Colocaremos as nossas mãos como se estivéssemos medindo o tamanho dos ombros, uma com a palma voltada para a outra, na mesma altura e direção. E a partir daí, mentalizados, iremos trazendo lentamente uma contra a outra e tentar sentir a radiação térmica do perispírito. Neste trajeto, a mão esquerda facilmente irá encontrar um ponto de maior calor. Um pouco de concentração e equilíbrio no posicionamento das mãos são os 2 fatores para o êxito. A mão esquerda virá em lento movimento, a altura determinada, na linha da cervical, atrás do pescoço, 10 centímetros para trás, e facilmente sentirá a irradiação das energias do ombro perispiritual. No ponto em que a sentir, a mão deve parar para uma avaliação do posicionamento. Em seguida, deverá ser novamente movimentada a mão direita na direção do início da coluna cervical, buscando o ombro perispiritual do lado direito, o que inevitavelmente acontecerá. E, localizada a posição exata dos ombros, cabe-nos agora energizá-lo para que ele possa retomar a sua posição normal. E, colocando as mãos nas pontas, com as almas voltadas uma para a outra e mentalizados, começamos a liberar energia nos 2 sentidos. Só que a mão direita ficará parada e somente a esquerda é que se movimentará lentamente, doando energia na mesma altura da mão direita. Na quinta doação, a mão direita também será movimentada para o mesmo ponto da outra, completando assim a aplicação. Esse movimento de doação deverá ser feito pelo menos 5 vezes em cada sessão de tratamento. E logo o paciente sentirá os efeitos em termos de bem-estar, força mental e equilíbrio. É provável que alguns irmãos de maior sensibilidade sintam no momento da doação ondas de calor e as energias fluindo pelo seu sistema nervoso. Não custa lembrar que essas energias devem ser doadas gradativamente, um pouco de cada vez. A matéria em desequilíbrio não tem uma capacidade de retenção e absorção suficiente para receber uma carga maior. Algumas vezes até poderá prejudicar o próprio paciente. E ele está ali porque perdeu a sua força de retorno. E algumas vezes esse processo é muito lento. A terapia dos ajustes dos corpos é, sem dúvida, um imenso passo na identificação de determinados problemas. Ela acelera e fortalece o diagnóstico de males, como grandes perdas de energias, enfraquecimentos longos, muito longos, por causa de acidentes, por causa de operações, desequilíbrios espirituais continuados, que são trazidos por meios mórbidos. A pessoa fica com medo mórbido, fobias, complexos de culpas, com vícios e as chamadas doenças kármicas. O ajuste de corpos não só restabelece o fluxo de energia entre os 3 corpos, mas, quando for o caso, acelera o restabelecimento de uma doença pertinaz ou uma convalescença por incrível rapidez. Então,
Para terminar, gente, vou mostrar aqui mais ou menos a figura, porque só eu assim falando de frente, talvez não tenha adiantado, porque não é fácil isso daqui, gente, logo de cara. Aqui está, aqui, ó, olha a mão, na parte de trás da pessoa, vejam bem, olha a emissão de energia. E aqui embaixo, quando termina o procedimento. Isso tudo na cervical e atrás. Vocês estão vendo que esse daí já é uma ajuda para o nosso irmãozinho que está com desajustes, né, no seu perispírito. Então, na outra ocasião, tornarei a falar para recapitular e apresentar outros tipos que a gente pode usar para colocar os nossos órgãos em perfeita situação. Que Deus nos ilumine.